Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa baguete. Gente, ficou tão perfeito, olhem os detalhes. Trouxe agora essa versão com uma base em sintético reforçada, ó. Eu já trouxe no canal uma outra versão dela toda em crochê, da base até a alça, mas dessa vez eu resolvi trazer essa versão atualizada. Olha isso, gente, ficou perfeita. Fiz ela em fio de poliéster, ó. Ficou com um ótimo espaço e se você quiser, você ainda pode pôr forro, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Então, se você já gostou desse modelo, curte esse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum tutorial. Já compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, com a sua amiga crocheteira ou naquele grupo de crochê que você faz parte, tá? Dessa forma, você vai estar retribuindo o trabalho que eu publico gratuitamente por aqui. Se você ainda não conferiu o último vídeo do canal, eu vou deixar passando aqui uma foto. E, gente, vocês não estão entendendo quão perfeito ficou aquele ponto. Eu já estou preparando a aula da versão da bolsa daquela nécessaire. Então, já confere aquela aula depois para você fazer a bolsa, tá bom? E se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, eu vou deixar passando uma foto do último modelo que nós tivemos aula por lá, já tá sendo um sucesso e eu quero ver vocês reproduzindo também. Para fazer parte da comunidade, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro, do lado do nome do canal, ou no link que vai estar na descrição, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, deixem aqui nos comentários, as medidas dessa bolsa estão no final da aula e os materiais nós vamos ver a seguir. Então, vamos agora para os materiais. Vou utilizar o fio de 5 milímetros da Fisher, esse é o fio poly, na cor pink, tá bom? Aqui é necessário que vocês tenham um novelo para essa bolsa, para garantir que vai dar, tá bom? No final da aula eu mostro para vocês o quanto que sobrou. Vou utilizar uma agulha de crochê de 5 milímetros, tesoura. Os acessórios dessa aula são lá da loja Matilda, vou mostrar em detalhes aqui para vocês e lembrando que nós temos cupom de desconto. O nosso cupom é TATA, T-H-A-T-A, tudo maiúsculo, tá bom? Eu vou utilizar um botão imantado de 18 milímetros, um fundo oval, esse é o fundo reforçado com acrílico, olha. Então, vem o fundo no Montana e vem um fundo do mesmo tamanho em acrílico. Então, é ótimo para quem tem o ponto muito apertado e às vezes a sua base fica levantando assim, ó. E sem contar, pessoal, que valoriza demais a sua peça, você explicar para a cliente que ela pode colocar a quantidade de itens que precisar na bolsa e não vai afundar esse fundo, tá bom? É uma ideia maravilhosa, vocês sabem que eu venho utilizando bastante esse fundo aqui no canal. E uma alça náutica rosa, gente, olha a perfeição dessa alça. Os metais lá da loja Matilda todos têm um banho especial, então vocês não precisam se preocupar que não vai descascar. Gente, olha a grossura dessa argola articulável. Só que vocês já veem a qualidade. Então, eu vou deixar o link para vocês na descrição, vou pedir para montar um kit com esses acessórios para vocês comprarem em um único clique, tá bom? Vamos agora para o tutorial. Vamos iniciar pela nossa base. Antes de iniciar, nós precisamos remover a película protetora que tem aqui. Então, eu vou pegar aqui uma agulha de costura. Aí, você vem aqui no cantinho e coloca a agulha pra levantar um plástico, ó. Bem simples, ó. Agora, você puxa esse plástico pra tirar ele por completo. E tem que fazer a mesma coisa do outro lado, porque vem dos dois lados pra não riscar a sua base. Já removi aqui a película protetora dos dois lados, olha que linda que fica. Deixa eu passar as medidas da base aqui, ó, de comprimento. Ela tem 22 por 9, tá? Agora, vamos começar a trabalhar aqui o acabamento da nossa base. Eu vou iniciar com ponto baixíssimo e depois com ponto baixo, tá? Eu vou deixar um pedacinho de fio sobrando agora no início.
Você pode começar por qualquer um dos furos, tá? Então, eu vou entrar aqui. Pode ser aqui. Você entra no sintético e no acrílico, tá? Deixa o pedaço de fio sobrando no início, pega o fio que vem do novelo e passa aqui pra frente. Vamos no próximo furo, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e passo dentro dessa alcinha que está na agulha. Vamos no próximo furo, entro no sintético e no acrílico, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, passo dentro dessa alcinha que está na agulha. Vamos no próximo furo, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, passo dentro dessa alcinha que está na agulha. Vamos trabalhar um ponto baixíssimo em cada ponto por toda a volta da nossa base. Cheguei aqui no último furo, vamos trabalhar ele juntos. Entro no meu último furo. Em vez de eu pegar o fio que vem do novelo, eu vou pegar esse fio que eu deixei sobrando no início, passo ele pelo furo, passo dentro da alça que já está na agulha e puxo ele aqui pra cima. Agora, eu vou entrar aqui nessas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, pego esse pedaço de fio e passo por baixo. Agora, eu vou vir aqui, ó, no último furo, saio no meio do último ponto baixíssimo, pego esse fio e passo aqui pra dentro. Agora, nós vamos trabalhar ponto baixo em volta da nossa base. Aqui, eu vou trabalhar uma sequência nessa parte reta aqui de um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. E aqui nessa volta, eu vou trabalhar aumento em todos, tá? Porque eu estou utilizando um fio de poliéster. Se você estiver utilizando um fio de malha, provavelmente você não vai precisar fazer tantos aumentos. Aqui no canal eu já utilizei essa base em fio de malha, então você pode entrar aqui pra ver como que eu fiz, tá bom? Então, eu vou entrar aqui, ó, no último furo, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, fico com uma alça na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro desta alça. Aqui, ó, eu vou trabalhar aumento, deixa eu ver aqui certinho os pontos que eu vou trabalhar aumento. Vai ser nesse daqui, deixa eu ver, acho que começa nesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Não, então eu vou fazer somente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E nesses aqui eu vou fazer a sequência de um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho. Então, aqui já tá certo, um sozinho, tá? No próximo, a gente vai trabalhar um aumento de 2 pontos. Então, eu entro aqui no próximo ponto, e a partir daqui eu deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha pra já ir escondendo ele, tá bom? Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Volto no mesmo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2. No próximo, é um sozinho. Então, entro aqui no ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos no próximo ponto e aqui vai ser um aumento. Entro aqui nesse ponto, faço um ponto baixo, volto no mesmo ponto e faço o segundo ponto baixo. No próximo, eu faço um ponto baixo sozinho. Então, vamos seguir desta forma até chegar aqui, ó. Então, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho. E aqui eu volto com vocês pra gente fazer a sequência dos aumentos, tá bom? Cheguei aqui. E como eu falei pra vocês, nessa parte aqui eu vou trabalhar aumento em todos os pontos dessa volta. Porque senão vai ficar repuxando o meu trabalho quando eu for subir a bolsa e ela não vai subir retinha, tá bom? Então, vamos trabalhar aumento aqui nos 2 pontos, em todos os pontos. Aumento de 2 pontos em cada ponto. Então, entro aqui e trabalho um ponto baixo, volto no mesmo lugar e trabalho o segundo ponto baixo. Vamos no próximo. Um ponto baixo, volto no mesmo ponto,
e faço o segundo ponto baixo. Aqui, pessoal, como tem a base de acrílico, eu indico vocês trabalharem com agulha de metal, tá? Não usem aquelas que é de acrílico, aquelas que é de plástico, que pode estragar, tá? Já fiz 2 aqui nesse ponto. No próximo também, faço 2. No próximo também. E no próximo também. Um, dois, três, quatro, cinco, 6 aumentos. Agora aqui você vai voltar a repetir um ponto baixo sozinho, um aumento, um ponto baixo sozinho, um aumento, um ponto baixo sozinho, um aumento. Chegando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, você vai fazer 2 pontos baixos em cada ponto e finaliza com um ponto baixo sozinho, um aumento, um ponto baixo sozinho e termina com um aumento, tá bom? Agora aqui, como é só repetição, eu vou fazer essa parte aqui e volto pra gente começar a subir a nossa bolsa. Pessoal, finalizei aqui a minha base. Aqui eu fiquei com 65 pontos. Então, eu vou precisar colocar um ponto a mais, porque aqui, para o padrão de pontos que eu vou fazer, precisa ser números pares, tá bom? Então, em vez de eu voltar no mesmo lugar e fazer aumento, onde eu fiz o primeiro ponto, eu vou entrar e vou trabalhar outro ponto. Pronto. Então, eu fiquei aqui com 66 pontos. Deixa eu medir aqui a base. De comprimento ficou 24 centímetros e de largura ficou 11. Agora, nós vamos começar a subir a nossa bolsa. Eu vou entrar aqui nessas 2 alcinhas. Pego essa laçada e levo lá pra trás. Onde eu levei essa laçada lá pra trás, você pode puxar aqui o fio, ó, que você vai ver que tem 2 alcinhas. Eu vou entrar na alcinha de cima. E atrás tem um gominho, vou entrar nesse gominho também. Coloco a laçada na agulha. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. Fico com uma alça na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro dessa alça. Aqui nós vamos fazer ponto baixo igual na base. Vamos no próximo ponto. Entro na alcinha de cima. Entro no gominho de trás. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos no próximo ponto. Entro na alcinha de cima, entro no gominho de trás, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Então, aqui, vamos fazer um ponto baixo em cada ponto, pegando na alcinha de cima e no gominho de trás, por toda a volta da nossa base. Fiz aqui ponto baixo em volta da minha base, olha que lindo, gente. Agora, nós vamos começar a trabalhar o ponto espiga, tá? Então, aqui, pessoal, eu vou optar por trocar pela agulha de 4 milímetros para eu conseguir subir a bolsa mais confortável, tá? Então, vamos lá. Aqui no ponto espiga, por isso que precisa ser números pares e vocês vão entender, ó. Tá vendo aqui o primeiro ponto baixo? Você vai nessas 2 alcinhas de cima. Sempre vai finalizar dessa forma. Pego essa laçada e levo lá pra trás. Pessoal, peço desculpa se tiver barulho de moto, criança gritando, tá? Aqui onde você levou a laçada lá pra trás, você vai entrar embaixo. E vai colocar a laçada na agulha. Pega o fio que vem do novelo, passa aqui pra frente, fica com uma alça na agulha, pega o fio que vem do novelo e passo dentro dessa alça. Aqui eu fiz um ponto baixo, que diz respeito a esse ponto aqui. Agora, nós vamos trabalhar no próximo. No próximo, você vai fazer o ponto espiga. Você vai entrar nessas 2 alcinhas aqui da frente do ponto baixo, vai pegar o fio que vem do novelo e vai passar por essas 2 alcinhas e esticar. Você vai ficar com 2 alças na agulha. Pega o fio que vem do novelo e passo dentro dessas 2 alças. Ficou assim, ó. Agora, você vai trabalhar nesse ponto aqui em cima dele, nessas 2 alcinhas.
e vai fazer um ponto baixo. Agora, vamos no próximo ponto, que é esse daqui. Você vai entrar nas duas alcinhas, pega o fio que vem do novelo, passo por essas duas alcinhas e estico. Fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. Agora, vamos no próximo ponto, que é esse daqui, nas duas alcinhas em cima dele, e faço o ponto baixo. Agora, vamos no próximo ponto, que é esse daqui, vamos entrar nas duas alcinhas aqui na frente, pego o fio que vem do novelo, passo por essas duas alcinhas e estico. Fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. Olha só. Vamos trabalhando dessa forma por toda a volta da nossa bolsa. Fiz aqui a minha segunda carreira. Nós começamos com o ponto baixo. E o nosso último ponto é o ponto espiga. Vou vir aqui, ó, tem o ponto baixo, né, nas duas alcinhas depois do primeiro ponto baixo. Aqui, ó. Pego essa laçada e levo lá pra dentro. Agora, você vai vir aqui, ó, arruma aqui. Agora, tá vendo aqui, ó, o ponto espiga? Você vai entrar nas duas alcinhas em cima dele, coloca a laçada na agulha. A partir daqui, onde tem ponto espiga, você vai trabalhar ponto baixo, e onde tem ponto baixo, você vai trabalhar o ponto espiga. Então, eu pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com uma alça na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro dessa alça. Fiz o ponto baixo. Agora, você vai vir aqui, ó, onde tem o ponto baixo, vai entrar nas duas alcinhas, pega o fio que vem do novelo, passa por essas duas alcinhas e estica. Fica com duas alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. Trabalhei aqui o ponto espiga. Agora aqui, ó, onde tem o ponto espiga, você vai nas duas alcinhas de cima e faz um ponto baixo. Agora aqui, onde tem o ponto baixo, você vai entrar nas duas alcinhas, pega o fio que vem do novelo, passa por essas duas alcinhas e estica. Fica com duas alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e passo dentro das duas, fazendo o ponto espiga. Agora aqui, ó, em cima onde tem o ponto espiga, você vai nas duas alcinhas e faz o ponto baixo. Agora aqui onde tem o ponto baixo, você entra nas duas alcinhas, pega o fio que vem do novelo, passa por essas duas alcinhas, puxa e dou altura. Fico com duas alças na agulha, passo o fio que vem do novelo dentro das duas alcinhas e faço o ponto espiga. Vamos seguir desta forma por toda a volta da nossa bolsa. Fiz aqui a terceira carreira e a partir daqui, pessoal, é somente repetição. Então, nós vamos entrar aqui, ó. Tem o primeiro ponto baixo, nas duas alcinhas seguintes, leva o fio lá pra trás, e onde você fez o ponto espiga, você vai fazer ponto baixo, e onde você fez ponto baixo, você vai fazer ponto espiga. Então, você vai vir aqui, ó, no último ponto espiga que você fez, entra nas duas alcinhas, coloca a laçada na agulha, pega o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço um ponto baixo. Vamos aqui, ó, onde você fez o ponto baixo, vamos entrar nas duas alcinhas, puxa o fio por essas duas alcinhas e estica, e finaliza no ponto espiga. Aqui nesse ponto espiga, você vai entrar nas duas alcinhas de cima e vai fazer ponto baixo. No próximo ponto baixo, você vai entrar nas duas alcinhas e vai fazer o ponto espiga. Aqui onde você tem o ponto espiga, você vai nas duas alcinhas em cima e faz o ponto baixo. E aqui onde você tem o ponto baixo, você entra nas duas alcinhas, puxa o fio que vem do novelo aqui pra frente e estica. Fica com duas alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. A partir daqui, pessoal, você vai seguir esse padrão até alcançar a altura que você deseja. Então, eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias e mostro pra vocês. Cheguei aqui em 14 carreiras, pessoal. De altura ficou com 12 centímetros. Você pode fazer mais alto, tá? Mas lembrando que ainda vai ter aqui, ó, a parte da ponta que nós vamos fazer, tá bom? Olha só, subiu bem retinha por conta dos aumentos que eu fiz.
Agora, vamos cortar esse fio. Meu último ponto aqui foi um ponto espiga de milho. Corto esse fio, podia até ter cortado um pouco menos. Puxo aqui pra frente. Aqui tem o primeiro ponto baixo, você vai nas duas alcinhas em cima. Pego esse fio. Passo. Aí, tá vendo aqui, ó, de onde ele tá saindo? Ele tem que retornar pra cá. Então, ele tem que retornar nessa alcinha aqui, ó. Só que eu vou entrar também no gominho que tem atrás. Então, eu entro no gominho e na alcinha, assim, ó. Pego esse fio, passo aqui pra dentro. Você fez um acabamento invisível. E agora, você vai pegar esse pedaço de fio e vai passar dentro dos pontos. E depois vai queimar a ponta pra não ficar soltando, ó. Então, passei aqui dentro de alguns pontos. Vou descer esse pedaço de fio aqui. E vou queimar. Agora, pessoal, eu vou fazer aqui a marcação. Se você não tiver marcadores, você pode utilizar um fio de outra cor ou um fio da mesma cor só pra marcar, tá? A primeira coisa, você vai dobrar aqui ao meio. E vai achar aqui, ó. E vai marcar primeiro a ponta aqui, ó, a pontinha. Qual ponto que tá bem aqui, ó? Nessa ponta, você vai marcar. Feito isso, agora, nós vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou marcar 7. Aqui a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Do outro lado a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui mais marcadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, você não conta com esse que já tá o marcador, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto, ó. Aí, vamos contar pra ver se tem a mesma quantidade de pontos aqui, ó, que tem que ter. Sem contar os marcadores, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem certinho, tá? Então, vamos dar início aqui nessa parte. Depois a gente arruma, tá? A bolsa não vai ficar assim, não. Então, deixa eu pegar aqui meu fio. Ó, vou tirar aqui o primeiro marcador. Aí, pode perceber que onde tava o marcador é um ponto espiga. Eu vou entrar aqui nas duas alcinhas de cima e vou fazer um ponto baixo. Vamos no próximo ponto. Entro nas duas alcinhas da frente. Aqui, ó, até pode deixar esse pedacinho de fio aqui na frente e fazer o ponto espiga prendendo nele. Agora, você vem, leva esse pedacinho de fio pra cá, entra no próximo ponto e faz o ponto baixo, desculpa. No próximo, entra nas duas alcinhas e faz o ponto espiga. Aí, você já escondeu o pedacinho de fio, tá? Ponto baixo, ponto espiga, ponto baixo, a mesma sequência. Tira aqui esse marcador, faz o ponto espiga, segue dessa forma até o último marcador. Cheguei aqui no marcador, vou tirar e vou trabalhar um ponto baixo. Ó, agora, em uma outra aula que eu ensinei aqui pra vocês,
vocês pediram se tinha como fazer sem cortar o fio. Então, aqui nessa aula, eu vou aproveitar e já vou ensinar dessa forma pra vocês, tá? Então, não precisa cortar o seu fio, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Primeiro, você vai arrumar pra ver se ficou alinhado os dois lados. Ó, ficou certinho. Tá vendo, ó? Agora, você vai fazer o seguinte. Puxa esse fio que tá aqui, até dar um espaço suficiente pra você passar a bolsa aqui dentro, ó. Passa a bolsa aqui dentro. Esse fio que vem do novelo pode puxar. Dessa forma. Agora, você vai passar o fio aqui nessa parte que você trabalhou. Agora, vamos começar aqui, ó, pelo ponto espiga. Você não trabalha aqui no ponto baixo, você trabalha no ponto espiga. Entro aqui nas duas alcinhas. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, faço ponto baixo. Não deixa aqui tão apertado, mas também não precisa deixar tão solto, tá? Vamos no próximo e faça o ponto espiga. Pega aqui, ó, no próximo, que é o ponto baixo, aí você entra e coloca esse pedacinho de fio em cima da agulha pra você ir prendendo ele aqui, tá? No próximo é um ponto espiga. No próximo é um ponto baixo, então você entra aqui nas duas alcinhas em cima e deixa esse pedacinho de fio também em cima da agulha, tá? Vamos trabalhando aqui. Ponto baixo e ponto espiga. É somente repetição, então fica bem mais fácil, né? Depois que você aprende o padrão. E da mesma forma que você não trabalhou no primeiro ponto, você não trabalha no último. Então, aqui, ó, o último ponto foi um ponto baixo. Você trabalha no ponto anterior, que foi um ponto espiga. Termina com o ponto baixo. Ó. Agora, estica o fio. Passa a bolsa por dentro. Puxa o fio que vem do novelo aqui pra diminuir essa parte. Aí, sempre vai arrumando aqui, tá? Ó, vai ficar assim aqui, tá vendo? Agora, você vai voltar aqui de novo, ó. Não começa pelo ponto baixo, começa sempre no segundo ponto, tá? A gente sempre pula o primeiro ponto da carreira anterior. Entro aqui em cima e vou fazer um ponto baixo. Peço desculpas, pessoal, se tiver com barulho externos, tá? Fiz o ponto baixo, vou no próximo. Faço ponto espiga no próximo ponto baixo. Sempre que você for fazer o ponto baixo, você pega esse pedacinho de fio e deixa em cima da agulha, pra ir escondendo ele, tá? Pra ficar preso aqui na bolsa. A partir de agora, pessoal, é só repetição. Então, você não vai trabalhar no primeiro ponto da sua carreira anterior e nem no seu último ponto. Então, você começa com o ponto baixo e termina com o ponto baixo, ó. Cheguei aqui no último ponto, no penúltimo ponto, ó. Aqui é o último, aqui é o penúltimo. Então, meu último ponto agora vai ser aqui. Faço ponto baixo, estico meu fio, passo a bolsa por dentro, puxo aqui. E sempre arrumando o seu trabalho, tá? Ó. Vai ficando assim. Venho aqui, passo o fio aqui dentro. Se você achar que tá muito aqui, ó, pequena essa parte, você pode trazer essa parte da orelhinha, vou chamar assim, mais aqui pra frente, tá? Você vai marcando aqui a mais, ó,
tenta sempre começar no ponto espiga pra sempre começar com ponto baixo, tá? Então, marca de 2 em 2 a mais. Então, a partir de agora é só repetição. Eu vou fazer essa repetição aqui, ó. Então, eu pulo o primeiro ponto, que é um ponto baixo, vou no ponto espiga e começo com ponto baixo. Eu vou repetir isso aqui até ir diminuindo, tá? E quando eu terminar de fazer aqui, eu mostro pra vocês, tá bom? Pode ir fazendo aí essa sequência várias vezes, até ir diminuindo os pontos, tá? Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, até ficar aqui com 4 pontos, tá? Porque pra mim essa altura aqui, ó, que ficou, já tá bom, mas se você quiser, você pode continuar subindo. Eu vou cortar esse fio, vou puxar ele, eu vou passar ele aqui pra dentro e vou esconder dentro dos pontos e depois queimar a ponta, igual eu fiz quando eu fiz o acabamento do corpo da bolsa, tá? E agora, você vai repetir a mesma coisa na outra ponta aqui, ó. Você vai começar aqui. A única diferença é que tá vendo que aqui que você você marcou um ponto baixo? Ó. Você marcou um ponto baixo. Você vai... Eu gosto de iniciar com o ponto baixo, né? Mas vai ter que iniciar aqui com o ponto palito. Então, você entra aqui, puxa o fio. Aí, aqui a diferença, ó, é que você só tem uma alcinha na agulha. Você pega o fio que vem do novelo e passa dentro dessa alça. No próximo ponto, você vai fazer o ponto baixo, ó, e eu já trabalho escondendo esse pedacinho de fio aqui. No próximo, um ponto espiga. Ó. Tá vendo? A diferença é que agora você vai começar com o ponto espiga, em vez de começar com o ponto baixo. E você vai seguir da mesma forma, igual você fez desse lado. Então, eu vou fazer esse lado aqui e volto com vocês. Ó, pessoal, fiz o outro lado, ficou assim. E agora, eu vou fazer um acabamento em ponto baixíssimo aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui nessas duas alcinhas, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vamos no próximo, nas duas alcinhas, puxo o fio que vem do novelo pelas duas alcinhas e passo dentro dessa alcinha que já está na agulha. Vamos aqui, ó, entro aqui, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, passo dentro dessa alcinha que já está na agulha. Aqui, faço ponto baixíssimo. Nessa parte aqui, ó, você tem que ir vendo onde você acha melhor que você trabalhe o ponto baixíssimo, porque é onde nós colocávamos esticávamos o fio para passar a bolsa por dentro, então não tem exatamente onde trabalhar, tá? Vai trabalhando um ponto baixíssimo em cada ponto e vai arrumando aqui assim, ó. Vai sempre arrumando, tá? E vai trabalhando ponto baixíssimo. Cheguei aqui, ó, onde tem duas alcinhas. E volto a trabalhar pegando nas duas alcinhas. Bem simples, tá? E você vai fazer isso até contornar toda essa parte aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá? Se você não quiser, não precisa, tá bom? Fiz aqui, olha, o ponto baixíssimo. Tá vendo? Aqui tá o primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos. Eu vou cortar esse fio. Pode puxar ele aqui pra frente. Vamos entrar aqui, ó, nessas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. Pego esse fio e passo por baixo. Agora, eu vou vir aqui, ó, nessas duas alcinhas e nessa aqui, nessa terceira aqui. Vou sair no meio do último ponto baixíssimo, pego esse fio e passo aqui pra dentro.
Ó, você fez aqui um acabamento invisível. Agora, você vai esconder essas duas pontinhas de fio e vai queimar a ponta, tá? Pronto, gente, o corpo da minha bolsa tá finalizado. Agora eu vou fazer a aplicação do meu botão imantado. Eu já comentei algumas vezes aqui com vocês que eu não tenho o costume de ficar mostrando com detalhes, né, essa aplicação do botão. Porque além de eu não gostar, eu não tenho nenhuma dica, assim, pra passar pra vocês. Ó, esse aqui é o meu botão. A única coisa eu uso essa linha aqui, que é a linha... Algumas pessoas conhecem como linha de nylon, outras como linha invisível. Eu coloco aqui, centralizo o botão. A única coisa é que eu passo de 3 a 4 vezes, normalmente, dentro do mesmo furo, ó. E eu costuro entrando e saindo na bolsa, tá? Eu não costuro sempre só lá por dentro. Eu sei que tem algumas pessoas que costuram assim, né? Mas se essa é a forma que você costura, não tem problema. Pode fazer da sua forma, tá? Então, ó, aqui eu já tô indo pra terceira vez entrando no mesmo furo. Ó. Terceira vez, vou entrar mais uma vez. Entrei pela quarta vez no mesmo furo. E agora eu vou pro furo de baixo. Então, vou costurar aqui o meu botão imantado e mostro pra vocês. Pessoal, costurei aqui o botão, ó. Aproveitei também e apliquei a minha etiqueta personalizada. Essa minha é de acrílico, eu não tenho o link dela pra deixar pra vocês, mas eu vou procurar uma similar na Shopee. Aí vocês deem uma olhada na avaliação antes, tá bom? Agora, pra finalizar, vamos aplicar, então, a nossa alça. Vou aplicar aqui em cima, ó. Entro aqui. Pronto, passei um. Pronto, ó. Acho que aqui eu vou ter que arrumar, hein? Não, acho que ficou bom. Olha só. Eu tô sentindo, gente, que ainda falta alguma coisa aqui nessa bolsa. Então, eu vou fazer um chaveiro com esse porta-tassel assim, ó. Então, eu não coloquei no vídeo nos materiais, mas eu vou deixar o link na descrição pra vocês, tá? Então, vamos fazer esse chaveiro aqui. Vou iniciar cortando aqui o meu fio. Não tem um tamanho exato, tá? Você pode cortar do tamanho que você quiser. Eu vou tirar aqui 3 pedacinhos de fio, 3 tiras de fio. A gente queima no final, tá? Dobro ao meio essas 3 tiras. E vou pôr aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, esse furo? Eu tenho que colocar o fio aqui, ó, nesse sentido. Aí, vou empurrando aqui esse fio pra dentro. Se você quiser, pode pôr até mais tiras, tá? Acho que vou colocar mais uma. Então, 4 tiras aqui. Vou pegar o parafuso que vem. Vou pegar uma chave Allen de 1,5 mm. E agora é só rosquear esse parafuso aqui. Pode até pôr mais
mais tiras, tá, gente? Eu coloco 3 quando é com fio de malha. E se certifica de que esse fio, ele vai ficar por baixo do parafuso, tá? E não por cima. Vou rosquear aqui e mostro pra vocês. Pode até puxar um pouquinho aqui por canto, ó. E se você quiser, você também pode passar um pingo de cola lá no fundo, ó. Fica assim. Acho que eu devia ter colocado mais um, mas tudo bem. E agora corto aqui as pontas. Você pode fazer só com um. Eu vou fazer mais um aqui, tá? E volto com vocês. Pronto, fiz aqui o outro lado. Depois você vai queimar pontinha por pontinha, tá? Tenho aqui o meu mosquetão PP. Daí aqui, ó, ele já vem, essa parte aqui, ó, esse porta-tassel ou porta-alça, ele já vem com essa argola aqui. Eu vou abrir ela e vou prender o mosquetão aqui. Daí pode fechar. Repete a mesma coisa desse lado aqui. Prendo aqui no mosquetão, cuidado para não prender na argola do outro tassel. Vamos pôr aqui na bolsa pra gente ver se ficou bom o comprimento ou se tem que diminuir, ó. Aí você escolhe onde você quer colocar. Eu vou tentar prender aqui. Vou tentar prender num pontinho. Aí, foi. Ó, pra mim essa altura ficou ótima. Se você achou que ficou muito longo o seu chaveiro, você pode diminuir. Acho que eu vou diminuir um pouquinho e vou já queimar as pontas. Finalizei aqui, pessoal, olha, com o tassel. Olha como já deu um charme, um toque a mais. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a quantidade de fio que me sobrou de um novelo. Gente, olha, sobrou bastante, viu? Olha só. Ainda me sobrou bastante fio. Eu acredito que com 2 novelos vocês consigam fazer 3 bolsas, tá? Então, me contem o que vocês acharam do resultado final da nossa peça. Vou aproveitar e vou passar as medidas para vocês. De comprimento, ficou com 23 centímetros. De largura, ficou com 10,5. De altura, nessa parte menor aqui, 12 centímetros. E contando aqui com a parte da lateral, 18 centímetros. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Me contem aqui nos comentários que eu quero muito saber. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais, com a sua amiga crocheteira ou naquele grupo de crochê que você faz parte. Dessa forma, você vai estar me ajudando a divulgar o trabalho que eu publico gratuitamente para vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.